Estamos começando mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje, terminaremos esta pequena série sobre o Egito Antigo, suas curiosidades e suas relações com a história da Bíblia Sagrada. Mas antes de continuar a nossa apresentação de confirmações egípcias do texto bíblico, que tal mais algumas curiosidades da cultura do Antigo Egito? Os egípcios eram muito proeminentes na arte de desenhar e escrever coisas do dia a dia. Seus painéis contavam sua história, suas tarefas diárias, seu sistema de plantio e colheita, seu orgulho e esperança e seus piores receios. Isso sem contar a quantidade enorme de papiros escritos e que eles acabaram deixando para a posteridade. Esses papiros datam de mais de 4.000 anos e revelam muito da cultura daquele povo. Mas veja que nem todos podiam ler aquele documento. É que os especialistas acreditam que, embora a população do Egito fosse de aproximadamente 1 milhão de pessoas no período do Reino Antigo e chegasse a 4,5 milhões no tempo de Cleópatra, apenas 1%, isto mesmo, 1% dos cidadãos sabia ler e escrever. Isso daria algo inferior a 10.000 pessoas, por isso a profissão de escriba era muito respeitada. Aqueles que soubessem dominar a arte da escrita eram automaticamente liberados até do pagamento de impostos. Mas para nós que vivemos tão distantes daquele tempo, quem conseguiu finalmente decifrar a escrita egípcia foi este jovem, o francês François Champollion, que decifrou a Pedra de Roseta e deu ao mundo a oportunidade de ler o que escreveram os antigos egípcios. Sua escrita mais antiga era o hieróglifo, uma escrita sagrada que ficava inicialmente na parede dos templos. Depois, na 12ª dinastia, veio o hierático, usado especialmente por sacerdotes. E, finalmente, por volta do 8º século a.C., veio o demótico, que ganhou mais popularidade. A pronúncia dessas línguas, é claro, se perdeu, mas algo pode ter sobrevivido no copta que, segundo alguns, derivou-se do grego e das antigas línguas egípcias. Hoje, os egiptólogos, portanto, criaram uma convenção fonética mundial para ajudar na leitura destes textos antigos. Mas o seu som é maiormente uma convenção moderna e seria o modo como a gente puxa pelo grego ou pelo copta, e não a maneira como os antigos egípcios falavam. Em seus textos encontram-se mitologias, textos religiosos como hino aos deuses, recibos, coisas do dia a dia e outros detalhes da vida cotidiana dos antigos egípcios. Mas havia ainda um outro tipo de literatura mais, digamos, secular, como, por exemplo, textos de sabedoria, textos de provérbios, biografias, tratados médicos, matemáticos e até poemas de amor. Aliás, você quer ouvir um deles? Então preste bastante atenção neste documento da 18ª dinastia, um poema de amor, escrito por volta do ano 1500 a.C. Preste atenção. Ontem fez 7 dias desde que vi meu amor. Estou enfermo sem ela. Minhas entranhas se tornaram pesadas. Eu já não posso sentir o meu corpo. Ainda que os médicos reais viessem a mim, eu não encontraria alívio em seus remédios. Nem o sacerdote dos magos tem a cura para mim. Minha doença não pode ser diagnosticada. Meu coração está melhor sem os remédios do que com eles. Afinal, ela é a coisa mais importante. Melhor que todos os livros de medicina. Que declaração de amor, não é mesmo? Na verdade, se parece mais com um vício ou uma paixão do que um amor verdadeiro. Mas assim que ele se expressou na antiguidade. Aproveitando o ensejo do poema que você acabou de ouvir, você viu que o jovem referiu-se muito a médicos e medicamentos. Ora, os médicos eram muito respeitados no Antigo Egito. Os arqueólogos, por sinal, encontraram, por exemplo, um umbral de uma tumba onde estavam os títulos de um certo médico chamado Irir, que teria vivido em Tebas por volta da mesma época, 1500 a.C. Agora, veja os dizeres de aclamação a este médico que alguém colocou ali na tumba. Este é o Palácio do Doutor, superintendente da corte dos médicos, palácio principal do médico, palácio daquele que conhece todos os mistérios do estômago e dos fluidos internos do corpo, aquele que é o guardião das digestões. Esse Irir, como era de se imaginar, deveria ter sido um médico do rei, e nem todos, é claro, teriam condição de ter acesso à medicina especializada da época
como aliás é até hoje. Agora uma outra pergunta, como deveria ser um tratamento médico no Antigo Egito? Papiros médicos como este nos mostram que, em alguns pontos, eles tinham uma medicina bastante sofisticada. Veja esta prótese de um dedo encontrada numa múmia de 3.000 anos. Outros esqueletos também revelaram que já havia entre os egípcios a prática de cirurgias de crânio, que eram bem-sucedidas. Os pacientes já estavam, naquele tempo, sedados antes da cirurgia pela ministração de algum tipo de ópio que sedava o bastante para o sujeito suportar a dor. Além disso, os egípcios já haviam inventado, por exemplo, receita de anestesia local. Aliás, receita que era muito eficaz e envolvia uma mistura de vinagre e água numa jarra de pedra para evitar contaminação, é claro. E segundo os especialistas, esta receita e outras funcionavam. Por outro lado, porém, ainda havia muita superstição e curandeirismo entre os egípcios. Um desenho encontrado num papiro de 3.500 anos mostra um médico prescrevendo para um paciente uma receita para curar a sua dor de cabeça. E sabe qual seria essa receita? Amarrar um crocodilo de argila na cabeça enquanto tinha a boca estufada de ervas especiais. Pães mofados eram ministrados no tratamento de infecções e vômitos eram por vezes provocados para expelir espíritos de doenças que estivessem afligindo o corpo. Tudo isso, é claro, em constantes orações para a deusa Sekhmet. Sekhmet era uma mulher com cabeça de leão, que era a deusa da cura e da medicina. E vamos aproveitar esse ensejo de curiosidades para corrigir um erro. Ao contrário do mito popular, é importante dizer que não foram os hebreus que construíram as pirâmides do Egito, muito menos a esfinge de pedra que as observa. Quem construiu a primeira pirâmide em Saqqara foi o faraó Djoser, da terceira dinastia, e seu arquiteto foi Imhotep. Nenhum desses teve qualquer relação com os hebreus, nem com José do Egito. Aliás, José não havia nem nascido nessa época. Hoje, os egiptólogos acreditam que os trabalhadores que ergueram as pirâmides, especialmente as famosas pirâmides de Ginsé, eram cidadãos livres, assalariados. Isso deduz-se por antigas inscrições encontradas que demonstram o orgulho que eles sentiam por estar erguendo aqueles monumentos. Bem, sobre essa questão, novos estudos ainda estão por vir, mas uma coisa é certa: as pirâmides não foram obra dos hebreus. Outra afirmação popular, sem nenhuma evidência que a confirme, é aquela que diz que o nariz da esfinge, que acabamos de mencionar, foi quebrado por uma ação racista, pois o nariz seria claramente de um negro, o que fora arrancado por balas de canhão da artilharia francesa de Napoleão Bonaparte, apenas para não mostrar que os negros um dia estivessem no poder. Ora, nada disso foi comprovado. É justamente o contrário. Esse desenho feito por Frederick Norden em 1737 já mostrava a estátua completamente sem nariz. E esse desenho foi feito muitos anos antes das tropas de Napoleão chegarem à região. Um historiador egípcio chamado Al-Magrizi, que viveu no século XV de nossa era, afirmou que o vandalismo da estátua foi praticado por um certo Muhammad Salim al-Dahar, que era fanático islâmico da corrente Sufi. E ele fez isso porque os camponeses da região estavam ali oferecendo tributos àquela estátua para aumentar a sua colheita. Por isso, como não poderia destruir toda a imagem, ele danificou apenas a parte mais frágil dela, que era o nariz. Se for verdadeiro este relato de Al-Dahar, esse ato de vandalismo teria ocorrido muito tempo antes de Napoleão, teria ocorrido em 1378. Agora, mais uma curiosidade. Você sabia que muito tempo antes de Abraão fazer o seu pacto com Deus, os egípcios já praticavam a circuncisão? Esse painel da tumba de Ankh-Mahor, datado de 2200 a.C., é uma evidência disso. Essa tumba era da sexta dinastia, portanto anterior a Abraão, e ela não é a única evidência. Múmias analisadas por médicos da Universidade do Cairo também demonstraram que o morto havia sido circuncidado, fora estátuas e outros painéis encontrados em Saqqara, que também trazem imagens explícitas do momento em que a circuncisão era praticada. Os motivos para esta prática ainda são objeto de disputa entre os especialistas. Alguns pensam que seria por razão religiosa, outros pensam que seria de submissão às autoridades ou até mesmo questão de saúde e higiene.
Difícil é saber até quando eles mantiveram esta prática e de onde eles a herdaram. O historiador Heródoto escreveu a esse respeito no quinto século a.C., dando a entender que os egípcios ainda mantinham esse costume que, ao que tudo indica, foi só extinto com a chegada dos gregos. Também é um mistério saber quantos tinham a participação e se eram obrigados ou não a fazê-lo. Ao que tudo indica, esta prática entre os egípcios seria algo limitado aos sacerdotes, à família real e a certas pessoas da nobreza, incluindo escravos, é claro, que tivessem cargos de confiança, como por exemplo um cozinheiro ou um copeiro-chefe do rei. E diferente do que seria posteriormente a prática adotada pelos hebreus, os egípcios não circuncidavam a criança ao 8º dia depois do nascimento, mas sim na puberdade. Com essas evidências sobre a prática egípcia de circuncidar jovens, a gente pode até deduzir que o fato de Moisés ser um bebê circuncidado não seria um obstáculo para viver entre os nobres do palácio com a sua família adotiva. Um outro achado egípcio com estreita ligação com a Bíblia foi a descoberta de uma interessante construção em Tel al-Davar, a antiga capital dos Hicsos. Manfred Bittak, um renomado arqueólogo austríaco ligado à Universidade de Viena. Essas escavações duraram de 1984 a 1987 e revelaram o palácio e um jardim, ambos datados da 12ª dinastia. Nesse palácio, os arqueólogos encontraram uma casa de 4 cômodos ao estilo da construção dos hebreus. Ainda dentro dessa estrutura, havia uma tumba, certamente de um tempo posterior, com uma estranha estátua que não era de um egípcio. Embora danificada em seus traços, ela era inegavelmente a estátua de um cidadão semita. O estilo e a cor do cabelo mostravam que aquele sujeito ali, de origem egípcia, era como os hebreus, ou seja, tão semita como Jacó e qualquer outro que veio de Abraão. Bittak e outros acadêmicos, com base nesses achados em Tel el-Davar, creem que existe ali uma forte probabilidade desse túmulo ter pertencido a ninguém menos que José do Egito, o mesmo herói de Deus mencionado no livro do Gênesis. E o grande bairro das adjacências do palácio, que era estranhamente habitado por tendas de nômades que se assentaram na região, teria fortes indícios que permitem supor que ali seria a famosa terra de Gósen, onde, de acordo com a Bíblia, os descendentes de Jacó ficaram alojados durante o tempo em que permaneceram no Egito. Falando na terra de Gósen e nos descendentes de Jacó, um desenho de uma tumba encontrada no Egito nos revela detalhes de como teria sido a migração dos irmãos de José para as terras de Faraó. Escavada em 1923 por Gartang e Carten, esta tumba fazia parte original de um complexo de túmulos usados durante o Reino Médio, ou mais ou menos entre 2100 e 1600 a.C. Os primeiros desenhos revelam a grandiosidade do que os arqueólogos encontrariam ali. Pois bem, esta necrópole, vamos chamá-la assim, está hoje a 20 quilômetros ao sul da cidade de Mnia, no Egito. São, na verdade, 36 túmulos cavados na rocha e pelo menos 8 deles pertencem aos grandes senhores de Oryx, que administraram a região no final da 11ª dinastia e princípios da 12ª. Pois bem, o que nos interessa na comparação com a história de José são os desenhos originais que estão nas paredes de um dos túmulos. Sua preservação, apesar de tantos milênios, é algo impressionante. Um texto em hieroglífico do alto da parede diz que ali estariam retratadas 37 pessoas que fariam parte de um grupo de asiáticos que teriam vindo da região de Shut, que inclui Canaã, e haviam ido ao Egito para comprar alimentos. O seu chefe se chamava Absai, que é um nome tão semita quanto o de Jacó ou qualquer de seus filhos. Um artista moderno, então, fez uma cópia desse painel para ajudar na sua interpretação. Veja que o painel mostra os cananeus de barba, enquanto os egípcios têm apenas cavanhaque. Os semitas também teriam a pele azeitonada, como os hebreus, enquanto os egípcios seriam mais escuros. Só o fato deles descerem ao Egito para negociar alimentos valida historicamente a atitude dos filhos de Jacó de seguirem até o território dos faraós a fim de comprar o seu alimento. Pois é claro, segundo a Bíblia, havia grave fome na terra. Você pode ler isto em Gênesis capítulo 42. Aliás,
Existe um interessante estudo feito pela doutora Barbara Bell, da Universidade de Harvard, que mostra relatórios astronômicos e geológicos sobre os níveis de água do Nilo na antiguidade egípcia. Ela concluiu em seu estudo que no final da 12ª dinastia, houve uma grave baixa das águas que provocaram uma terrível queda nas plantações e nas colheitas, resultando, é claro, uma severa fome para toda a população. Seria esta a grande fome ocorrida nos dias de José? É difícil dizer, mas seja como for, essa tradição de 7 anos de fome persistiu na memória dos egípcios até na época de Ptolomeu, como vemos nesta Pedra da Fome. O texto data dos dias de Ptolomeu V Epifânio, que governou de 204 a 180 a.C., mas ela faz referência a um episódio ocorrido 2.500 anos antes, no reinado de Djoser, da 3ª dinastia. Ela diz: Eu choro sobre meu trono. Todos no palácio estão em angústia, porque Rapi, o Nilo deificado em forma humana, tem falhado em sua tarefa. Num período de 7 anos, o grão se tornou escasso e secou. Todo homem está roubando seu semelhante. As crianças choram. O coração dos velhos está carente. Os templos estão fechados. Os santuários cobertos de pó. Todos estão em desgraça. Agora, voltando a falar da tumba, que tem o nome de Tumba de Beni Hassam, veja de novo o painel e observe. Note que os líderes do clã cananita usam túnicas multicoloridas que parecem concordar com a tradução de Gênesis 37, verso 3, que diz: Ora, Jacó amava José mais que a todos os outros filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de muitas cores. Sendo assim, entendemos o ódio dos irmãos de José quando o viram vestindo aquela túnica especial multicolorida. Mais do que um presente dado a José, ela era uma mensagem que os irmãos não queriam aceitar, que José havia sido escolhido pelo seu pai para ser o líder do clã após a sua morte. Por isso, eles intentaram matá-lo, não apenas por ódio ou por ciúmes, mas para protegerem a si mesmos. Afinal, temiam que, uma vez que José assumisse o poder, fosse vingar todo o sofrimento e humilhação que eles o fizeram experimentar na infância. E já que eu falei tanto da tumba de Beni Hassam, eu quero mostrar uma coisa para você. Esta aqui é uma réplica de uma miniatura de um barco funerário que os arqueólogos encontraram ali em Beni Hassam. Essas miniaturas eram colocadas como oferendas nas tumbas e representavam como a pessoa morta ou sua alma seria transportada pelo rio Nilo até a vida além túmulo. Você tem aqui o piloto e logo a seguir vem os servos do Senhor que lhe serviram em vida e na proa, devidamente mumificado, o próprio Senhor que estava morto e preparado para o seu encontro com Osíris. Num outro túmulo em Mednet Rabô, próximo a Tebas, encontramos outra relação egípcia com a história da Bíblia Sagrada. Trata-se do templo mortuário de Ramsés III, que governou no 12º século a.C. O templo está repleto de figuras que mostram a vitória do rei sobre os povos do mar. E sabe quem seriam esses povos do mar? Os filisteus. Isto mesmo, os filisteus tantas vezes mencionados na Bíblia e que também fizeram guerra contra Israel. Os textos egípcios mostram como eles desceram do mar Egeu para as terras do faraó e se tornaram uma dor de cabeça para o Egito. Aliás, o seu rei, o rei dos egípcios, teve que expulsá-los dali com seu poderoso exército. Foi aí que eles, saindo ou sendo expulsos do território egípcio, se alojaram na costa mediterrânea de Canaã e iniciaram uma luta de pelo menos 300 anos contra os israelitas. A Bíblia dá muitos detalhes destas batalhas que foram travadas entre israelitas e filisteus. Bem, estes são alguns exemplos de como a arqueologia do Egito ajuda no estudo da Bíblia Sagrada e como as curiosidades e informações do Egito Antigo aumentam a nossa cultura acerca daqueles que nos antecederam. O ideal agora é estudar mais, descobrir outras informações e aprender como eles agiram. Aliás, aprender com seus erros e acertos. E tem mais. Lembrar que, embora tenham sido um poderoso império que um dia se tornou inimigo dos hebreus, eles nunca puderam ser maiores que o Deus de Israel. Por isso, a sua cultura hoje é apenas uma coleção de monumentos dispostos nos museus ou nas areias do Saara. Mas a Bíblia Sagrada
Essa sim, é o livro atual de Deus, que ainda traz a salvação para todos aqueles que sinceramente a estudam e obedecem às suas palavras. Pense nisto hoje. Estude a Bíblia, deixe-se transformar pelo Deus dela. E a gente se encontrará novamente para outras curiosidades bíblicas aqui na semana que vem, no seu programa Evidências. Até lá!